A gente começa essa edição do RIC Notícias falando que o Departamento de Infraestrutura do Estado foi condenado, hein? Condenado a fazer, olha que vergonha, condenado a fazer a manutenção das pontes que ligam a ilha ao continente aqui em Florianópolis. Porra, é um trabalho que tem que ser feito naturalmente. A restauração das pontes é baseada num laudo elaborado por peritos que apontaram, olha o que os peritos apontaram, abandono severo e absoluta falta de manutenção rotineira por longo tempo. O que provocou isso? Está lá no laudo. Um nível elevado de deteriorização nas peças estruturais. Vocês tiveram uma ideia? Pois é, as pontes foram projetadas para receber um fluxo de 40 mil veículos por dia. Hoje recebem praticamente 200 mil, sem manutenção adequada. É uma vergonha, é uma irresponsabilidade desse governo e de governos anteriores também. Vou conversar com a Tatiana Corrêa. Oi, Tatiana, boa noite. Eu comecei o jornal hoje meio indignado aí, porque não dá para aceitar essa falha irresponsável de não manutenção nas pontes. E precisa da justiça se manifestar. Mas pelo menos depois da manifestação da justiça, a gente tem um prazo para o início dessas obras? Olá, boa noite. Então, Paulo, o DEINFRA ainda não foi notificado da decisão. Isso deve ocorrer nas próximas semanas. Assim que for oficialmente comunicado, há um prazo estipulado de 60 dias para o início das obras. A decisão da Justiça, em segunda instância, tem efeito de execução imediata, ainda que caiba recursos em esferas superiores, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça. No ano passado, o DEINFRA já havia sido condenado em primeira instância, mas recorreu da decisão. Outra justificativa do órgão para não execução das obras se refere a uma recomendação do Tribunal de Contas por causa de problemas na licitação da empresa que iria fiscalizar a obra. Para o Ministério Público, autor dessa ação, o interesse público deveria estar em primeiro lugar. De um lado, uma sentença judicial baseada em laudos que comprovam o abandono das únicas ligações funcionais entre a ilha e o continente. Do outro, recursos e uma recomendação do Tribunal de Contas sobre questões burocráticas de licitações de empresas. Para o Ministério Público, a decisão vem para resolver o impasse. A sentença veio justamente nessa perspectiva, de colocar o interesse público, a segurança pública em primeiro lugar. E se nada for feito, nenhuma obra de restauração dessas pontes, de conservação dessas pontes, for feita num espaço razoável de tempo, essas pontes correm risco de um colapso futuro. Quando for notificado oficialmente, o órgão poderá recorrer de novo, mas terá que ter iniciado as obras obrigatoriamente. A reforma deve custar 29 milhões de reais e durar cerca de 26 meses. 29 milhões agora. Daqui a pouco vai custar 40, daqui a pouco vai custar 100, daqui a pouco vai custar 200. Eles ficam empurrando com a barriga, não tem que recorrer, tem que resolver. A Ponte Hercílio Luz está na condição que se encontra hoje exatamente por falta de manutenção adequada. E foram gastos milhões de reais para recuperá-la. Está lá ainda em obra. Em governos anteriores gastaram e nada aconteceu. Continuou um monte de ferro pronto para sucumbir. Por sinal, ninguém cobrou o destino de todos esses milhões de reais numa ponte que não ficou resolvido o problema dela. Agora, pelo menos, está a caminho de ser revitalizada. Será que a proposta é fazer o mesmo com as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo? Será que a intenção é essa? É uma irresponsabilidade do governo do estado não dar início a um programa de recuperação das pontes. Fica recorrendo de decisões. Precisa a justiça, o Ministério Público entrar em ação. Daqui a pouco vão gerar o caos. Daí começa a correria.
O alerta vem sendo dado faz tempo pelo Ministério Público. Não é de hoje. E agora, condenação em segunda instância.